Olá, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos produzidos pela Revista Brasileira de Educação Básica. Essa edição tem como tema a Educação Especial Escolar e tem a editoria de Thaisa Liduenha, Sirlene Souza e Maria de Fátima Marcondes Moraes. A ideia inicial era produzirmos um material conectando as falas de 3 pessoas envolvidas na educação especial, mas infelizmente não conseguimos fazer antes da pandemia, então decidimos mudar o rumo das coisas durante o processo. Nos últimos meses, conversamos com essas mesmas 3 pessoas separadamente por videochamada e resolvemos dividir as falas em trechos que serão publicados neste canal ao longo dos próximos dias. Acreditamos que as falas e narrativas de cada um podem ser de grande importância para o campo da educação. Esperamos que você aprecie o trabalho e, se possível, entre em diálogo conosco para ampliarmos as reflexões. Em geral, muito difícil trabalhar do que é o normal, do que não é, mas as crianças, em geral, elas usufruem de um determinado padrão de escolarização. Tem um currículo, tem professores, tem recursos, né? E tem uma parte do alunado que, por características próprias, quer sejam biológicas, físicas ou psíquicas, não conseguem usufruir da mesma forma. Elas têm um impedimento. Então, a população da educação especial, para mim, se pauta sobre isso. Então, uma criança cega não tem a possibilidade de aprender a alfabetização pela letra impressa. Ela precisa de algo mais que as crianças, não vou chamar de normais, que as crianças comuns precisam. Não é isso? O grande problema disso é estabelecer qual é o limite. Porque quando eu falo numa pessoa cega, numa pessoa surda, tudo bem. Quando nós chegamos na cognição, isso é um problema. O que são indivíduos com prejuízos intelectuais? Os manuais dizem que 80 ou mais de 80% da população considerada como deficiente intelectual está próximo da normalidade. Está próximo da normalidade, eu não sei como é que se distingue o que é um indivíduo que tem uma normalidade, mas tem vamos dizer, um ritmo de cognição mais lento, e o que é um deficiente mental leve. Esse é o que eu acho que, nos casos mais graves, tudo isso fica evidente, mas nos casos, a grande massa da população, e esse é o grande desafio, não é do Brasil, é do mundo. Não é? Se você pegar, por exemplo, um pesquisador como Tom Skirtke, americano, e ele fala a mesma coisa, ele vai dizer que o problema da educação especial é, o que ele vai considerar lá, o problema qual é? É do incremento, da relevância que os chicanos, os negros e os pobres têm na caracterização da deficiência intelectual. Ele está dizendo, nós estamos caracterizando crianças que têm outras questões, por dificuldades na escola, não são delas, como deficientes intelectuais. Então, acho que esse é o grande problema nosso, mas é pela população. Vou, inclusive, acrescentar para você de que eu não uso e me recuso a usar público-alvo. Eu acho que público-alvo virou de cabeça para baixo o conceito. Nós discutimos sempre quem deve ficar, quem não deve ficar, TDAH é da educação especial, não é? Distúrbio de aprendizagem é, não é? Quando fala público-alvo, assim, o que está dizendo agora? Que a educação especial é formada pelo público-alvo. Aquele que a educação especial atende é o público. Bom, mas espera aí, né? Eu quero saber quem ela atende, porque esse é um problema político, não é isso? Quem atinge? Tem um pesquisador, tem algumas declarações, não sei se você conhece, Francis Allen. Francis Allen é um psiquiatra americano que ele foi coordenador do DSM-4. E ele tem uma reportagem muito interessante, ele tem um livro sobre isso, mas a reportagem sobre ele, de que ele mostra que o DSM-5 abriu as portas e ele vai dizer, né, hoje, qualquer indivíduo com alguma característica psíquica um pouquinho diferente é caracterizado como doente. Ele mesmo diz, vou fazer uma ironia. Né? A minha mulher morreu e eu sinto falta dela, me sinto depressivo, então vamos dizer que eu estou em quadro de depressão. Eu quero sentir falta da minha mulher. Eu vivi 40 anos com ela, me faz bem eu sentir saudade dela. Né? Ele falou, de vez em quando eu esqueço algumas coisas, estou com 70 anos de idade, eu já estou com um processo inicial de senilidade. Não é isso? Ele vai dizer, a Maria Aparecida Moisés vai dizer, quando se transformou o autista em transtorno,
transtorno do espectro autista se abriu de tal maneira que os números são impressionantes. Hoje, o grande número de indivíduos com transtorno de autismo. Né? Na França, o número de crianças autistas diagnosticadas é 15% do número de crianças diagnosticadas nos Estados Unidos. Por quê? Porque, para a França, o problema do autismo é, antes de mais nada, um problema da relação com a família. E, para os americanos, é um problema intrínseco, biológico. O autismo é alguma coisa que está inscrita no psiquismo da criança ao nascer. Então, acho que essas questões políticas são importantíssimas para a gente definir quem é esse público-alvo, né? Quem é esse público-alvo, não, quem é essa população. Porque é pela população que se define quem é que deve ir para a educação especial, quem não deve ir. E este é um problema sempre político. Ele não tem norma que faça isso, que separe quem é este e quem é este. Né? E isso cabe aos políticos e aos pesquisadores discutirem isso.